Nunca mais pode se repetir. Essa exclamação reverberou por todo o mundo ao fim da Segunda Grande Guerra. A revelação dos campos de extermínio nazistas, as imagens de seres humanos reduzidos a pele e osso, descarnados de qualquer dignidade, era um espelho insuportável da desumanidade dos humanos. Duas consequências sobrevieram, uma local, com repercussões mundiais, a criação do Estado de Israel, a outra mundial, com efeitos em cada pessoa viva, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O primeiro de seus 30 artigos começa assim: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Essas verdades que nos parecem ou deveriam parecer autoevidentes foram reconhecidas pela maioria das nações do planeta não faz tanto tempo assim. Há 70 anos, a consciência da espécie se comprometeu com os direitos soberanos do indivíduo. E, no entanto, hoje, muitas de nossas garantias mais básicas, como a de que ninguém pode ser torturado, têm sido desrespeitadas em muitas partes do mundo, aqui no Brasil, inclusive. Alguns desses valores se desgastaram tanto que há quem ache que só servem para defender bandidos. Para desmontar esse tipo de interpretação torta, é preciso recapitular a razão, origem e importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nossa conversa hoje começa com o fundador do site 1948, o único site brasileiro exclusivamente voltado para os direitos humanos. É sempre bom receber a lucidez do sociólogo Demétrio Magnoli. Demétrio, especialmente, fica mais fácil entender a grande história quando a gente começa pela pequena, pela micro-história, a história familiar. Você, por exemplo, queria que você contasse para a gente os motivos pessoais e familiares que levaram você a criar um site dedicado à Declaração de 48 e que trata de direitos humanos e notícias relativas a direitos humanos. Bem, a minha mãe nasceu na Itália, filha de um antifascista que foi preso por Mussolini, que logo foi solto, mas solto sem o seu passaporte. A guerra se aproximava, a Segunda Guerra Mundial se aproximava, e ele planejou uma fuga da Itália. Uma fuga do fascismo e uma fuga da guerra. Mesmo sem passaporte? Mesmo sem passaporte, levando dois filhos pequenos. A minha mãe tinha 7 anos, o irmão dela tinha 9 anos. Então, ela, em 1939, vem para o Brasil como uma autoexilada e como uma exilada antifascista. Poucas semanas antes de morrer, ela pegou um jornal, me mostrou as fotos dos refugiados. Agora? Ela morreu agora ano passado? Ela morreu o ano passado. E poucas semanas antes de morrer, me mostrou a foto dos refugiados sírios, sírios e norte-africanos que atravessam o Mediterrâneo em barquinhos. Olhou para mim e falou: somos nós, sou eu. Porque é a mesma história. Hoje, quando a Europa diz não para os refugiados do norte da África, da Síria, ela está dizendo não para a sua própria história. A história da Europa é uma história de refugiados, de exilados, de autoexilados, de fugitivos de guerras. Quando ela diz não, ela está dizendo não para ela mesma. Pode-se dizer a mesma coisa dos Estados Unidos e até mesmo de outros países como o Brasil, que, quando se dizem refratários, são países formados por imigrantes, construídos por imigrantes. Pois é, mas hoje em dia, nessa reação nacionalista que existe a nível global e que é uma das principais ameaças aos direitos humanos, essa reação nacionalista se baseia na ideia do nativismo. Na ideia de que um grupo seria coeso em torno das suas tradições, da sua cultura, tradições e culturas inventadas, mas seria um grupo coeso que é ameaçado
por estranhos, por alienígenas, por estrangeiros que são estrangeiros reais ou estrangeiros culturais. Não tem base histórica, tem base ideológica. Queria voltar à sua mãe, Miranda, né? Ela foi professora e deixou uma herança. Professor deixar herança é surpreendente. Aí você recebeu uma herança e aí? Não, era uma herança pequena, né? O professor universitário não ganha tanto assim, era uma herança pequenininha. Então eu falei, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu não posso tocar nesse dinheiro porque eu achei que seria feio tocar naquele dinheiro. Aí eu falei, vou criar esse site, porque tem a ver com o que está acontecendo, porque isso é importante diante do momento histórico em que nós vivemos, e isso é o uso adequado do dinheiro que ela deixou, porque eu não vou tocar nele, porque não é meu, é dela, e porque ela tem essa trajetória de vida. Você tem a idade de 60 anos, né? É grave, Hoje eu quero saber se o que você reconhece no seu pensamento político que remete a ela, a como ela pensava política, a sua mãe. Muita coisa. Ela era arquiteta, paisagista, então ela não era uma pessoa, vamos dizer assim, o que se chamaria de uma pessoa muito politizada. Ela tinha bons princípios políticos. Sim. E o principal princípio político que eu compartilho com ela é o princípio da autonomia individual de consciência, da ideia de que as pessoas têm a sua consciência, têm que ter a liberdade de ter a sua consciência, de pensar o que pensam, de se expressar e de discutir numa sociedade tolerante, onde a ideia de que a diferença é boa, é positiva, né? É uma ideia cultivada. Então, essa é a ideia que Mas essas ideias da autonomia do indivíduo, da tolerância e convivência entre diferenças, elas estão presentes na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Claro! A Declaração Universal é um programa político completo, ou quase completo. Ele é um programa político, eu diria, a Declaração Universal é a Constituição das democracias. Se você não quer a diversidade de pensamento, se você não quer a existência de pessoas diferentes nos seus hábitos, nas suas atitudes, nas suas orientações sexuais, nas suas origens, então você é contra a Declaração Universal. Mas você é contra também a democracia. Por isso que é um documento ainda vivo e atual? 70 anos depois? Não só atual. Ele é extremamente atual e, como nós temos no século XXI, isso é dramático, um recuo das democracias, é isso que está acontecendo no século XXI, um recuo global das democracias. Não porque ditaduras se instalam através de golpes militares, mas porque de dentro das democracias surgem autoritarismos eletivos, populistas autoritários que começam a destruir a democracia por dentro, né? Começam a destruir a autonomia das instituições, a independência dos poderes, a liberdade de imprensa, em nome de utopias populistas, geralmente nacionalistas, né? Hoje em dia, principalmente nacionalistas. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma fronteira de defesa das democracias num momento em que elas estão em recuo, não em avanço, ao contrário do que se pensou depois da queda do Muro de Berlim. Depois da queda do Muro de Berlim se pensou que no avanço global das democracias. Não é isso que está acontecendo.